Voltei. Então, nessa segregação aí das ciências sociais, a principal característica que nós temos é uma observação do mundo mais subjetivo e uma observação do mundo mais objetivo. De cada forma que a gente observa, então, a gente vai considerar o que é real, o que não é real, a gente vai identificar como que se transmite o conhecimento, como que a gente coleta os dados, e a gente vai identificar como que nós analisamos os dados. Então, isso dentro de cada um dos pressupostos. Tá? O segundo capítulo do livro, ele comenta dos pressupostos das ciências sociais. Da natureza da sociedade. Tá? Esse da natureza da sociedade eu vou fazer um comentário bem mais amplo, né? Não vou ficar entrando no capítulo. Tá? Então, o primeiro capítulo é a segregação entre a ciência subjetiva e objetiva. Né? No capítulo 2, faz uma segregação sobre a natureza da sociedade. Né? Então, os autores eles segregam no que eles chamam de sociologia da regulação, e o outro extremo é o chamado sociologia da mudança radical. Né? Na sociologia da regulação, de forma mais simplista, né? As teorias elas tentam identificar um mundo, a sociedade, por que ela é daquele jeito. Né? E, em geral, tem uma característica um pouco mais descritiva. Né? Então, busca-se apenas explicar a ordem dentro da sociedade e como que essa ordem se relaciona, como os indivíduos se relacionam, como que as instituições se relacionam. Tá? E o outro extremo que eles chamam é a teoria da mudança radical, né? Que busca não apenas explicar como que as instituições, como que os indivíduos, como que as forças se relacionam, né? Mas busca fazer com que se altere o status quo, né? Com que ao se visualizar determinada situação, os indivíduos e as instituições, né, busquem a mudança dessa situação, né, nem que seja por meio do conflito. Né? Então, uma das chamadas que ele apresenta é o conflito como força impulsora por trás da mudança social. Né? Um dos principais autores que é bastante comentado dentro dessa área da mudança radical é Marx, né? Então, onde ele apresenta, né, a questão aí da luta de classes e tudo mais, né? E quando se utiliza do Marx como um sociólogo, né? Mas eu não vou ficar me adentrando a esses aspectos. É só para dar uma clarificada aí para vocês. Né? Então, na sociologia da regulação, né? Então, se refere aos escritos teóricos que são primordialmente interessados em prover explanações da sociedade, né? Em termos que enfatizam sua unidade subjacente e de coesão. As teorias buscam apenas descrever e explicar como acontecem as relações. Né? Então, baseia-se nos pressupostos da regulação, dos afazeres. Tá, deixa eu dar uma avançada aqui. Surgiu na mudança radical, já comentei. Aqui é onde começa a base para a apresentação dos 4 paradigmas. Tá? Então, Burr e Morgan, eles... Perdi meu... Aqui. Eles segregaram, então, né, se está relacionado à natureza das ciências sociais, né, entre um mundo objetivo e um mundo subjetivo, e entre da sociedade, da mudança radical e da regulação. Quando se juntam, então, cada uma dessas 4 classificações, então eles identificaram os 4 paradigmas. Né? Então, se a gente tem, num lado para baixo, inferior aqui, os 2 paradigmas, né, o funcionalista e o interpretativista, né, estão baseados na sociologia da regulação, e
chamado humanismo radical e o estruturalismo radical dentro da teoria da mudança radical, né? E se a gente está trabalhando dos aspectos subjetivos e objetivos, o paradigma funcionalista e o estruturalista radical estão num cenário mais objetivo, e o interpretativista e o humanista radical num cenário mais subjetivo. Em que consiste, então, cada uma dessas 4 classificações? E esse daqui daí é o núcleo aí da nossa primeira aula, tá? Apesar de já ser 10h24, tá? Então, esses 4 paradigmas, essas 4 classificações, né, apesar de os autores segmentarem, apresentarem em 4 quadrantes, né, e eles são aqui, ó, todos retinhos, né, sua segmentação, tá? Mas eles, essa definição é uma proposição dos autores, ela pode não ser, ela não significa que ela é uma unidade de pensamento, né? Não são todos os pesquisadores que concordam com essa classificação, né? Mas uma das características é que um autor que tenha a sua base dentro do funcionalismo, sendo funcionalista, né, ele não vai conseguir se enquadrar e se ver trabalhando de forma interpretativista. Tá? E a mesma coisa para os demais. Né? Hoje, a gente tem uma certa... Por as pesquisas dos outros paradigmas já estarem mais difundidas, né, a gente tem, às vezes, pesquisadores que acabam conseguindo trabalhar tendo uma visão de mundo ou tendo outra visão de mundo. Né? Mas a gente ainda tem um preconceito muito grande de indivíduos que estão apenas dentro do mundo funcionalista, em crer, em acreditar nos demais paradigmas. Né? Então, a unidade do paradigma deriva da referência a pontos de vista alternativos da realidade que esse indivíduo se posiciona além das suas fronteiras. Tá? Então, explicando cada um dos 4 paradigmas. Tá? Não o principal, mas o mais utilizado é o chamado paradigma funcionalista. Tá? Ele é chamado, então, do quadro dominante, né, o mainstream, ou seja, o que mais é trabalhado, né, e ele está, então, enraizado na sociologia da regulação, ou seja, em explicar como que as estruturas, a sociedade, os indivíduos, eles estão dentro de uma sociedade, né, e é observado isso de um aspecto objetivo, de forma objetivista. Né? Então, um paradigma funcionalista tem o interesse em explicar o status quo, né, essa relação, explicar as ordens sociais, né? Por exemplo, explicar as teorias que se relacionam com hierarquia dentro das organizações. Né? Então, explicar a ordem social, explicar a integração social, explicar a solidariedade, explicar a necessidade de satisfação e atualização. Né? Então, abordagens sociais gerais, né, são considerados realistas, positivistas, deterministas e nomotéticos, né, dentro aí das classificações que nós vimos anteriormente, né. E os principais influenciadores, né, sociólogos e filósofos, né, Augusto Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim e Valfrido Pareto. Tá? Então, como principais características dentro do paradigma funcionalista, né, então, o que se busca? Explanações racionais dos assuntos sociais, ser altamente pragmático na sua orientação, ou seja, buscar resolver aquele problema, né? Frequentemente orientado ao problema, é envolvido em prover soluções práticas e, em geral, generalistas. Tá? Então, enfatiza em entender a ordem, o equilíbrio, a estabilidade da sociedade e os meios pelos quais eles podem ser mantidos. Né? E assume que o mundo social ele é composto por artefatos empíricos relativamente concretos e de relações que podem ser identificadas, estudadas e medidas através de abordagens derivadas das ciências naturais ou das ciências exatas. A contabilidade, durante boa parte do seu desenvolvimento, esteve dentro do paradigma funcionalista. Né?
se a gente for analisar a base da contabilidade, né, débito e crédito tem que bater, né, as partidas dobradas, né, lá do Luca Pacioli. Então, a contabilidade, durante muito tempo, esteve apenas dentro do paradigma funcionalista. Não faz muito tempo que passou a trabalhar também dentro do paradigma interpretativista, né? Então, quando se passou a observar como que os indivíduos utilizavam a informação contábil para a tomada de decisão, como que a informação contábil influenciava nos indivíduos, a utilização de relatórios contábeis, a utilização de sistemas de controle de gestão, né? Isso passou aí quando a contabilidade passou a pesquisar dentro da área interpretativista. Mas o principal desenvolvimento foi dentro da área funcionalista. Tá? Então, quando a gente trabalha com métodos quantitativos, na maior parte das vezes a gente está trabalhando dentro de um paradigma funcionalista. Nós buscamos generalizações, ok? Quando a gente trabalha, então, dentro do paradigma interpretativo ou interpretativista, né? Também está dentro da sociologia da regulação, né? Se busca, então, entender o mundo como ele é, só que não entender o mundo apenas como ele é. Faltou palavra aqui na minha afirmação. Né? Não apenas entender o mundo como ele é, mas entender a natureza fundamental desse mundo, né? Ao nível de como os indivíduos experimentam, como que eles percebem, como que eles se relacionam, como que eles assumem, como eles influenciam esse ambiente. Né? Então, ou seja, entender a essência do mundo no seu dia a dia. Tá? Pesquisas que trabalham principalmente com tomada de decisão, estão dentro desse paradigma. Né? Quando a gente leva os aspectos subjetivos, porque a gente vai trabalhar com tomada de decisão apenas com aspectos objetivos. Né? Características gerais. Então, explanação dentro do reino da consciência individual do indivíduo, ou seja, como que ele percebe, e da sua subjetividade, dentro do quadro de referência desse participante, ou seja, os valores, as crenças que esse indivíduo leva em consideração dentro do seu ambiente, né? Em oposição apenas ao observador da ação. Então, o pesquisador ele tem que estar inserido no contexto, não apenas fora do contexto, observando e relatando. Né? Então, nas características que nós vimos antes, né? É considerado nominalista, antepositivista, voluntarista e ideográfico. Né? Ele vê o mundo social como um processo social emergente que foi criado pelos indivíduos que estão ali envolvidos. Né? Então, pode-se considerar também que no cenário desse indivíduo, ele constrói um ambiente, e o ambiente também ele influencia o ambiente, ele também é influenciado pelo ambiente. Né? Então, a realidade social, ela não tem existência fora da consciência de qualquer indivíduo em particular. Então, a gente estuda, principal característica aqui são as pesquisas de estudo de caso. Né? Então, vai ser estudo de caso, vai ser as pesquisas etnográficas, vai ser as pesquisas... me fugiu agora os nomes, eu devia ter posto ali. Então, e é visto, então, como sendo pouco mais que uma rede de pressupostos e significados compartilhados de forma intersubjetiva. Tá? Então, o paradigma interpretativista, ele tenta explicar o status quo, a ordem social, a integração social, a solidariedade e também a necessidade de atualização, de forma similar ao paradigma funcionalista. Tá? Os outros dois paradigmas, né, o do humanismo radical e o do humanismo radical e o estruturalismo radical. Né? Então, o humanismo ele tem interesse em desenvolver a sociologia da mudança radical, tem um ponto de vista subjetivo, né, vê o mundo de uma perspectiva que tende a ser nominalista, antipositivista, voluntarista e ideográfica, e tem como características gerais a visão da sociedade que enfatiza a importância em destruir ou transcender as limitações dos agentes sociais existentes. Né? A consciência do homem é dominada por essas superestruturas ideológicas com a qual ele interage. Né? E essas estruturas dirigem uma cunha cognitiva entre o próprio indivíduo e a verdadeira consciência. Então, essa cunha é de alienação ou de falsa consciência, que inibe ou evita o verdadeiro preenchimento humano. Né? De forma simplificada, porque aqui a explicação ela é bem pesada, é bem complexa, né? De forma simplificada. No humanismo radical,
a principal característica, o principal aspecto é de que existem forças na sociedade, forças que fazem com que o indivíduo ele esteja na situação em que ele está, e o principal objetivo é fazer com que o indivíduo perceba isso e consiga quebrar e se desvincular dessas forças, né? Então, um dos exemplos, né? Quando se diz que um indivíduo ele está alienado, né? Ou seja, que ele não está percebendo as forças que fazem com que ele esteja no seu status quo, né? Então, busca-se fazer a quebra dessas amarras, né? Então, o interesse em livrar o ser humano das restrições que os arranjos sociais colocam sobre o desenvolvimento humano. Então, a crítica do status quo, né, vê-se a sociedade como anti-humana e se está interessado em articular meios para que os seres humanos possam transcender os vínculos e grilhões, ele utiliza essas palavras mais difíceis, né, que os prendem aos padrões sociais existentes e, portanto, a realizar o seu potencial pleno. Então, a ênfase na mudança radical, nos modos de dominação, emancipação, potencialidade e privação. Né? Então, a principal ênfase do humanismo radical é na consciência humana. E o estruturalismo radical não se foca no indivíduo, mas se foca nas estruturas, né? A base da sociologia da mudança radical sob o ponto de vista objetivista. Comprometido com a mudança radical, a emancipação e a potencialidade. Né? Então, enfatiza o conflito estrutural, modo de dominação, contradição, privação. E aborda esses assuntos gerais do ponto de vista realista, positivista, determinista e nomotético. De forma simplificada, só para dar uma avançada, uma resumida aqui. Né? Esses indivíduos que se enquadram tanto no humanismo radical quanto no estruturalismo radical, eles têm uma posição, uma visão chamada muito mais crítica com quem trabalha nos outros paradigmas, né? E quando a gente observa, quando a gente analisa estudiosos e analisa a própria sociedade, né? Em geral, vamos falar sobre vieses políticos, indivíduos que têm um viés mais de esquerda tendem a estar classificados, tendem a ter uma visão de mundo mais alinhada com ou do humanismo radical ou do estruturalismo radical. Né? Por quê? Porque esses indivíduos eles têm aí por base, né, essa discussão de luta de classes, de dominância, de classes que dominam e classes que são dominadas, aspectos mais críticos relacionados a esses aspectos, a esses elementos, né? Então, no mundo, no dia a dia é onde a gente consegue, onde eu consigo exemplificar melhor aí para vocês, né? Quando a gente trabalha com pesquisa em contabilidade, já é mais difícil vislumbrar pesquisadores que adotam essa postura, né? De cabeça, eu consigo lembrar. Lembrei do professor Gilberto Martins. O professor Gilberto Martins da USP, ele tem várias pesquisas que se enquadram nesse paradigma mais crítico. Deixa eu avançar aqui. Tá no outro slide. Tá no terceiro slide. A gente vai trabalhar na nossa área, né, na área de ciências sociais aplicadas como um todo, a gente acaba não fazendo essa distinção entre os 4 paradigmas. Né? A gente acaba segmentando apenas em 3 paradigmas, né? Entre o paradigma funcionalista, paradigma interpretativista, e o humanismo radical e o estruturalismo radical, eles são considerados um só. Por quê? Pela dificuldade em se segregar dentro das estruturas
da sociedade, das pessoas, dos indivíduos. Quando tendenciona para aspectos mais subjetivos, quando tendenciona para aspectos mais objetivos, né? Então, nas últimas décadas, né, as pesquisas estão se segregando em 3 paradigmas, basicamente: o paradigma funcionalista, o paradigma interpretativista e o paradigma crítico. Então, o crítico abarcando aí o humanismo radical e o estruturalismo radical. Que daí, inclusive, né, do paradigma crítico é proveniente a área da teoria crítica. Finalizando aqui, então. Ainda vendo dos quatro paradigmas, né? Os autores, então, eles segregando, então, as teorias dentro, então, dos paradigmas, né? Então, eles conseguiram apresentar algumas características, né, de teorias dentro, analisando a sua visão sobre sociologia e a sua visão sobre subjetivo e objetivo. Então, eles acabaram identificando, né? Então, teorias como objetivismo, teoria dos sistemas sociais, teoria integrativa, integracionismo e teoria da ação social dentro do paradigma funcionalista, a hermenêutica, fenomenologia, sociologia fenomenológica dentro do paradigma interpretativista e as demais aqui dentro da teoria, dentro do humanismo radical e dentro do estruturalismo radical. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Basicamente, de forma rápida e tentando ser objetivo, mas didático, até pela hora, né? Os paradigmas, eles se classificam mais ou menos aí dessa forma. Tá? E vocês vão observar no decorrer aí das disciplinas, né, conforme vocês vão vendo teorias, conforme vocês vão vendo métodos, né, o enquadramento em cada uma desses paradigmas. Tá? Não é uma leitura fácil, não é uma leitura rápida, né, mas eu espero que com essa explanação que eu dei hoje tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Né? Por quê? Porque muito provavelmente até hoje vocês só vislumbravam, só visualizavam um paradigma funcionalista. Por quê? Porque a nossa formação em contabilidade está dentro desse paradigma funcionalista. Né? Só que, como a gente trabalha com indivíduos, né, trabalhamos com pessoas, muitos dos fenômenos que nós nos propomos a explicar não são satisfatoriamente explicados dentro de um paradigma funcionalista. Né? Então, às vezes é necessário nós nos afiliarmos ao paradigma interpretativista. Tá? Eu vou abrir para perguntas, comentários. Edson? Eu tenho várias perguntas aqui, eu acho que vai daí até as 3 horas da manhã fazendo pergunta. Porque a minha área a primeira faculdade que eu fiz foi de filosofia, né? Então eu fiz a leitura do livro do Morgan e do outro rapaz ali, e eu fiquei com uma série de contrapontos, né? A essa, porque eles, na verdade, eles não apresentaram nenhuma teoria nova, eles fizeram uma explanação sobre as teorias existentes e sobre fatos históricos, né? Mas não colocaram um modelo para substituir. Eu não vi em momento algum ali uma espécie de modelo que fosse possível de ser usado, né? Eles colocaram aquelas teorias que desde o Marx ali e outros, Habermas, Adorno, tem um Adorno,
E eu fiquei meio preocupado com aquilo. Então eu fiz uma série de questionamento filosófico, porque em filosofia a gente não traz solução para nada. A gente faz perguntas sobre o problema que você não conseguiu resolver. E através dessa pergunta você vai instigar o grupo, as pessoas, a ajudarem a resolver esse problema, né? Eu fiz uma leitura há um tempo atrás, um trabalho sobre Jacques Derrida, né? Jacques Derrida, ele escreveu sobre o desconstrucionismo, baseado na teoria de Karl Marx. Ele propunha exatamente essa mudança radical, né, da sociedade, como elemento de evolução, vamos dizer assim, né, desconstruindo tudo, desde a cultura, desde a religião, desde a filosofia ocidental e tudo mais, a ciência, a própria ciência, desconstruindo tudo. E o que a gente vê na realidade é que depois disso vem uma nova ciência com o mesmo método, né? Porque se você olhar na China, a China teve a revolução cultural, né? E hoje eles são totalmente pragmáticos e funcionalistas. Nada na China funciona na base da revolução. Nada, zero, não tem, né? Agora, outro dia, eu vi lá que eles têm uma disciplina no ensino fundamental que é para ensinar os meninos a ser macho, entendeu? E nós aqui, nós estamos na fase do desconstruir o feminino e o masculino, e assim por diante, né? Então, me causa, como diz o jurista, me causa espécie, né? Essa questão, porque são ferramentas para destruir tudo, através até da morte do seu contraponto, né? Os contrapontos, sejam eles coletivos ou individuais, mas aí você vai pegar e usar aquela ciência, que é que o pessoal, os chineses são mestres nisso, né? Eles copiam tudo e melhoram, né? Então, é muito complicado. E como você falou, são questões subjetivas. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra. De repente, um coletivo de pessoas se une e pensam todos da mesma maneira, mas chega um ponto em que não há mais espaço para revolução, há espaço para normalização. Então, eu fiz uma série de perguntas aqui, eu não vou me estender muito, não vou fazer as perguntas, são as perguntas bem complicadas mesmo. E eu vou mandar para o senhor aí, né, para não me estender muito aí na questão. A gente vê todas as sociedades, tem sociedades que estão em fase de revolução, né, em fase de revolução. E não saiu da revolução. Coreia do Norte não saiu da revolução até hoje, né? Nós temos sociedades que estão em fase de revolução. Aqui a Venezuela está em fase de revolução, né? Agora a gente vê a China, que ele está sofrendo uma metanoia de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas estão passando por um processo de metanoia social, que eles estão entrando no ritmo de meio capitalismo e com a planificação toda do processo comum, né, da sociedade socialista. E eles querem manter as duas coisas, eles querem competir globalmente usando todas as ferramentas do capitalismo e querem manter o controle total da população, né? E aí eles eliminam todo esse sentimentalismo, subjetivismo, é totalmente eliminado. Nas decisões deles, eles são 100% pragmáticos, né? Não admitem contrapontos, né? O sentimento do cidadão fica lá com ele, lá na casa dele. E se ele quiser a fé dele, o que quer que seja, ele não pode expor para a sociedade.
porque eles têm o medo de contaminar. Você já imaginou você ter 1 bilhão e 400 milhões de pessoas querendo fazer revolução? Cada um da sua maneira, né? Ou pequenas guerrilhas, cada uma querendo, eu quero ser anarquista, eu quero ser positivista, eu quero voltar às bases do socialismo, eu quero... É complicado isso daí. É uma coisa muito complexa, né? Mas seria isso. Só respondendo, né, alguns pontos que você comentou. Você falou das perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir responder, né, porque eu não tenho uma formação forte em filosofia, né? Então, posso deixar... posso ter um conhecimento limitado em alguns elementos que tu vai questionar nesse momento, né? Mas, assim, o principal objetivo do Burr Morgan aqui não foi de construir uma nova teoria ou realmente de inovar em algo, né? A proposição deles, na verdade, foi de tentar apresentar, tentar delimitar as discussões, né? Não limitar, mas delimitar as discussões, né? Então, inúmeras teorias com inúmeras vertentes, com inúmeros pressupostos. Não, mas peraí, o que se tem de similaridades, né? Então, aí, a partir, fazendo a leitura das teorias, é que eles segmentaram ali, né, em dois tipos de pressupostos, né, relacionados à natureza da ciência social e à natureza da sociedade, né? Então, eles tentaram ter um olhar mais analítico para essas teorias e tentar identificar onde que se enquadrava. Essa foi a proposição deles, né? Para quê? Para que quem viesse depois conseguisse ter essa visão, né? Então, eu vejo esse o propósito do livro, né? Pode ser que, pela minha limitação dentro aí da uma formação mais crítica, eu não veja além, né? Mas eu vejo mais ou menos aí dessa forma. Iriana? Oi, boa noite. Na verdade, é só uma pequena observação, professor, que a sua explicação de hoje, eu agradeço, foi muito, muito boa, parabéns, porque nós tivemos um texto do professor Aládio, que é Teorias Normativas e Positivas da Contabilidade. E depois da sua explicação, então é possível agora, inclusive, determinar dentro dessa metodologia, desse enquadramento que esses autores fizeram, onde se enquadra a teoria normativa e a positiva dentro da contabilidade, né? Onde a normativa, na verdade, ela é a mais objetiva, explicando os fenômenos, tentando se preocupar mais com a conceituação dos fenômenos da contabilidade, e a positiva, conforme o texto que ele disponibilizou, né, se preocupa mais em explicar o que deveria ser dentro do fenômeno da ciência da contabilidade, né? E depois ele termina resumindo o texto de que um cenário ideal seria se houvesse um conjunto dessas, a unificação, nem tão normativo, nem tão positivo, né? Então, ficou bem legal. Já com a sua explicação, eu particularmente consegui elucidar bastante esse outro texto também, casando com a matéria do professor Aládio. Obrigada. De nada. Nesse aspecto, eu vejo tanto teoria normativa quanto teoria positiva, ambas o enquadramento na área funcionalista, né? Porque nenhuma delas leva em consideração aspectos subjetivos, né? Uma fala como é, outra fala como deveria ser, né? Mas tudo dentro de um mundo funcionalista, né? Analisando o mundo de forma objetiva, né? Então, tem esse ponto também. Alguém mais tem algum comentário? Algum contraponto? 7 para as 9, né? Vocês já estão
consideravelmente cansados, né? Mas, né, cada uma das nossas aulas são em média de 5 horas, né? Então, eu ainda, começando às 7, né, iria ir até às 11, né? Então, eu vou terminar a aula antes, né? Deixar vocês descansarem antes, né? Mas então tá, pessoal. Então, se ninguém tem mais comentários, então Sandra? Acho que eu tinha desligado o som. Professor, só assim, um comentário particular. Quando eu fiz a leitura dos textos, eu realmente fiquei muito confusa, como a senhora já comentou. E, assim, num olhar agora, me parece que todas essas oposições que tem dentro desses paradigmas, né, ela é em função também das organizações serem diferentes entre si, né? Cada paradigma é único. Então, o que ele vai incentivar a uma nova perspectiva de quem está estudando, né? Os estudiosos têm uma nova perspectiva da organização. Então, cada organização sendo diferente, vai ter um paradigma diferente. É mais ou menos nesse sentido, colocando... na verdade, eu tô... Não, pode falar. Eu só queria tentar simplificar na minha cabeça isso. É mais ou menos nesse sentido, mas não é tanto pelas instituições serem diferentes, mas pelos indivíduos serem, né? Porque, assim, vocês vão ver, né? A gente vai desenvolver ciência. O que é a ciência? É a gente se utilizar de um determinado aporte teórico, com determinadas ferramentas, para se explicar um fenômeno e se chegar num resultado, né? Então, existem pesquisadores que entendem que quando eu vou observar algo, eu tenho que ser objetivo, né? E para eu ser objetivo, eu vou me utilizar de ferramentas objetivas, e sendo objetivo, eu vou conseguir generalizar os meus resultados. Então, o resultado que eu obtiver, se eu estiver analisando organizações, eu posso generalizar para todo tipo de organização, ou para todo tipo de organização daquele setor. Se eu estiver trabalhando com pessoas, eu vou poder generalizar para todas as pessoas, né? Tem pesquisadores que entendem que não. Eu não consigo ser apenas objetivo, eu preciso levar aspectos subjetivos em consideração, porque o que eu estou analisando tem característica mais subjetiva do que objetiva. Então, para isso, vai se utilizar de métodos que levem em consideração os aspectos subjetivos. E, dessa forma, como os aspectos subjetivos são distintos entre indivíduos, entre organizações, os resultados vão ser distintos. Então, dessa forma, não tem como, é difícil se propor generalizações, né? Cada teoria busca explicar de uma forma. Existem teorias, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês vão ver com o professor Alá de teoria da agência, né? Teoria da agência que busca explicar a relação entre agente e principal, né? Onde o agente é um indivíduo contratado, né? Que para gerir uma organização, o principal é o dono da organização, e existe uma diferença de interesses entre eles, né? Aspectos de remuneração, aspectos de benefícios, aspectos de longevidade da organização, né? Enfim. Existe uma outra teoria, chamada teoria stewardship, que analisa também principal e agente, mas que esses indivíduos, a teoria afirma que esses indivíduos têm os mesmos objetivos com a organização. Ou seja, nessas duas, eu posso estar trabalhando num campo funcionalista, posso estar trabalhando buscando aspectos objetivos, estou trabalhando com os mesmos tipos de indivíduos, eu posso estar trabalhando nas mesmas organizações, só que uma teoria explica o mesmo fenômeno de um jeito e outra teoria explica o mesmo fenômeno de outro jeito. Então, ambas estão dentro de um paradigma funcionalista, mas para as mesmas pessoas, para a mesma organização,
E para o mesmo ambiente, vão apresentar explicações distintas. Então, o principal ponto aqui do Bury Morgan foi tentar, assim, deixar as teorias, tentar deixar os pontos de vista mais próximos. Né? Claro, não há unanimidade nisso. Né? Existem outros pesquisadores que propõem outras formas de classificação. Deixa eu ver aqui. Num dos artigos que eu pus, eu não lembro qual aqui, mas ele apresenta uma alternativa como um paradigma pragmático. Não lembro agora qual. Eu acho que é o artigo 4D, se não me engano. Mas não lembro agora. Que apresenta como uma alternativa um paradigma pragmático. É mais uma classificação, né, que tenta trazer cada um dos pontos dentro dos outros paradigmas para um paradigma chamado de pragmático. Né? Só que eu optei por não trazer, porque senão é mais um... Se já é difícil entender esses 4, mais um quinto, aí é o artigo 5. Batista. Deixa eu ver. Batista dos Santos. Tá. Deixa eu só confirmar aqui. Não, esse aqui não. Esse daqui ele faz a discussão agrupando os paradigmas estruturalismo radical e o humanismo radical num chamado de paradigma crítico, né? Mas eu vou achar e depois eu informo qual que é. Na cabeça agora não lembro. Mas mais ou menos dessa forma. Tranquilo, Sandra? Consegui deixar menos difícil? Eu imagino que com o tempo o meu cérebro vai começar... Ele está meio bugado ainda. No decorrer da disciplina, a gente não vai retomar mais essa discussão entre os paradigmas. Mas, em alguns momentos, eu vou estar direcionando vocês. Esse tipo de observação, esse tipo de análise é mais para uma pesquisa funcionalista. Esse tipo de análise é mais para uma pesquisa interpretativista. Acho que aos poucos daí vocês vão assimilando daí as características, né, o que contempla cada um. Então, assim, é passo a passo, né? Essa é uma leitura pesada e a gente está no primeiro dia de aula, né? Então vocês têm toda uma construção de conhecimento, né? Então, mas eu acho que no final a gente vai conseguir chegar num patamar bacana. Obrigada. Melinho? Olá, está me ouvindo? Sim. Então, conforme a colega falou, para mim também foi interessante essa explicação, porque eu li 2 vezes os materiais da sua aula e ainda estava, conforme você falou, parece mais complicado ainda. Daí, com a explicação ali e alinhando com os textos do professor lá de teoria, do Aládio, eu também consegui compreender o que o Morgan e Burrell eles quiseram propor, né? A simplificação da maneira de poder analisar os indivíduos, ou seja, o objeto de pesquisa. É mais ou menos isso, porque antes era mais radical a forma, antes deles propor esse esquema? Não que era mais radical, mas é que, às vezes, indivíduos que estavam... que podiam ter ali um pensamento mais próximo, não se viam como próximos, sabe? Pelo fato de que... Vou dar o mesmo exemplo das teorias que eu falei, teoria da agência e teoria stewardship, né? Ambas, se a gente for classificar dentro dos paradigmas, vai estar no paradigma funcionalista, né? Só que ambas, analisando o mesmo fenômeno, a mesma organização, os mesmos indivíduos, né, vão apresentar explicações e resultados distintos, né? Quando os indivíduos afiliados à teoria de stewardship e à teoria da agência, eles não vão se ver como indivíduos próximos, né? Como visões de mundo próxima. Por quê? Porque eles vão
o entendimento é, se eu olho para um fenômeno e eu explico de um jeito, e o outro indivíduo olha para o mesmo fenômeno e explica de outro jeito, a gente não é próximo, a gente não é parecido, né? E a proposta do Burr e Morgan é assim, ó, apesar das diferenças, né, existem certas similaridades, né? Vou dar um outro exemplo mais simples, né? Pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, né? Parece meio básica essa segregação, né? A gente tem dados qualitativos, a gente tem dados quantitativos, né? Mas seria como se a gente não tivesse segregação nenhuma. Imagina trabalhar tudo ao mesmo tempo, qualitativo e quantitativo, tudo junto, tudo no mesmo bolo. Não, peraí, vamos fazer uma segregação. Então, a gente segrega pesquisas quant e pesquisas quali, né? É mais ou menos com a mesma lógica, né? Então, Burr e Morgan fizeram uma leitura, né? E tentaram apresentar classificações. Nos demais artigos que tem ali, está na leitura complementar. Né? Tem o primeiro ali, eu já fui bem gente boa com vocês, que apresentei já o artigo, os artigos traduzidos, né? Então, o paradigma está morto, viva o paradigma, o legado de Burr e Morgan. Então, aqui, os autores, eles fazem críticas à proposição de Burr e Morgan, né? No B, deixa eu lembrar. No B, a relação em pesquisa em contabilidade gerencial, então nem tanto. No C, tem o próprio Morgan, mas ele traz o Smirt. Não sei como é que fala, mas vai ficar assim. Que está relacionado com pesquisa qualitativa, dentro dos paradigmas, e o D, tradução do título, né? Colidindo a divisão de paradigmas nas pesquisas contábeis de gestão, o papel das abordagens de métodos mistos. É nesse aqui, ele fala de um paradigma pragmático, né? Então, esse pesquisador, ele vai contra as ideias do Burr e Morgan e apresenta um paradigma alternativo, chamado de paradigma pragmático. Então, assim, na ciência, o que vocês mais vão ver aqui não existe verdade absoluta, né? Então, sempre alguém vai conseguir achar algum argumento para desconstruir algumas proposições, né? E vocês vão ver isso dentro de modelos matemáticos, modelos econométricos, vocês vão ver isso dentro de teorias, vocês vão ver isso dentro de resultados, né? Voltando ao mesmo exemplo que eu dei antes, para o mesmo fenômeno, para o mesmo objeto, a gente tem duas teorias que vão apresentar duas explicações distintas. Quem está certo e quem está errado? Se ambos os pesquisadores se utilizaram dos métodos adequados, né? Não há vieses, não há... foi desenvolvido de forma ética. Quem está certo e quem está errado? Né? Isso é ciência, né? E é o que vocês mais vão se deparar daqui para frente. Vocês vão chegar em conclusões nas pesquisas de vocês. Às vezes um outro autor do trabalho, não, mas eu não concordo com isso, né? Vocês vão apresentar num evento, não, mas isso está errado. A vida de vocês, os próximos 2 anos, vai ser isso. Então, mais ou menos aí dessa forma. Não sei se eu consegui clarificar ou não. Eu, assim, não vou dizer que entendi tudo que você falou, porque é bem complexa essa leitura para nós, né? Eu coloco nós, não sei se os outros também, né? Mas para mim, pelo menos, eu tive que ler 2 vezes, conforme eu falei. Mas com essa aula ficou bem mais compreensível essa questão aí das abordagens ali, desse esquema que eles propuseram, né, nos estudos. Agora, uma última pergunta aqui, uma última dúvida, professor, é a seguinte: você dividiu em nomes ali por aula. Sim. Nesse caso, os nomes que estão na aula 2, na próxima aula tem que enviar um dia antes as perguntas e os slides,
Não, as perguntas Ou é para todo todos? mundo. As perguntas para todo mundo. Isso. E aquele dos nomes, qual que é, então? Seria... Deixa eu abrir ele de novo, só para não Ele é ficar para muito... apresentação, né? Isso. Ele vai fazer um seminário sobre o tema e daí vai apresentar. Aqui, programa, com nomes. Então, acho que está aparecendo aí para vocês, né? Então, na semana que vem não, na outra, né? A gente tem inúmeros tópicos da nossa aula, né? Então, todo mundo, cada um vai fazer o seu de forma individual, as perguntas, né? Então, conforme você vai fazendo a leitura, você vai propondo pergunta e já vai propondo a resposta também, tá? Perguntas todo mundo entrega, né? Eu vou abrir uma atividade no Teams, faz a entrega por lá, né? Eu não sei se eu vou abrir como formulário, se eu vou abrir como entrega do Word, eu vou ver qual que é a forma que fica mais fácil, né? Mas faz a entrega por lá. Todo mundo. A apresentação vai fazer a entrega dos slides, o grupo que for apresentar, né? Então, vocês, na semana que vem, vocês estão em 10, né? Vocês vão se organizar entre vocês, né? Basicamente assim. Ficou tranquilo agora? Não. Sim, é que eu tinha entendido que a minha dúvida era se precisava fazer slide também ou individual. Então, é só o grupo que vai fazer o slide e o individual é só as questões, as duas questões de cada tópico, né? Isso. Só as questões. Perfeito. E não vão esquecendo também de fazer as anotações de vocês, né? Seja no Word, seja em papel, né? Entendi. Muito obrigado, professor. De nada. Pessoal, assim, qualquer dúvida que vocês forem tendo pelo percurso, me procurem, tá? Fiquem à vontade aí. A gente tá numa caminhada conjunta, né? No caso do mestrado, eu cheguei um pouco antes, né? Mas eu vou caminhar com vocês aí, vou caminhar aí junto com vocês, tá? Até porque, em muitos momentos, nas nossas discussões, eu também estou aprendendo, né? Todos vocês aí têm uma bagagem, né? Uma vivência. E aqui é um momento da gente compartilhar isso também. O Edson levantou a mão. Nelinho, você terminou? Não. Sim, próprio. Já Beleza. está, para mim está tudo certo. Obrigado. Edson? Eu só anexei aí o meus alfarrábios aí do Word na aula, beleza? Pode ser? Aqui no chat? É. Pode sim. Para mim não apareceu ainda. Tem uma ferramentinha ali para anexar, né? Tem o símbolo de um clips ali. Dá uma olhadinha lá no clips lá. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Tá. Então, gente, uma boa noite para vocês, bom descanso e prometo aí na próxima aula não ir até as 11 horas da noite. Mas foi muito bom, hein, professor? Parabéns, hein? Obrigado. Boa noite. Na próxima a aula vai até meio-dia e pouco. A hora que a barriga começar a roncar, você desliga a câmera e vai almoçar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.